E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um vídeo de matemática básica? Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo de proporção. Então, vamos para a nossa aula? E aí, pessoal, para estudar proporção, o que é que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe aquela foto que todo mundo ama, uma foto 3x4. Por que essa foto é chamada 3x4? Porque se a gente parar para analisar, a medida aqui, ó, da minha que eu vou chamar de base, já que a foto ela é retangular, então eu vou chamar aqui de base, e aqui a medida da minha altura seria de 4. Então eu tenho uma razão, considerando de medida da base, a razão entre a medida da base e a altura é uma razão de 3 para 4, certo? Aquela foto que todo mundo ama, que todo mundo gosta, eu gostei tanto que eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi ampliar essa foto. E aí, levei para uma pessoa para poder ampliar. E aí, o que é que essa pessoa fez? Pegou aqui a minha foto e fez o seguinte, ó. Aumentou aqui, ó, na altura. E aí, essa foto ficou bacana, gente? Ficou não, né? Porque ficou toda distorcida. Então, suponha aqui, ó, que a medida da minha base, ela foi mantida. Então, ela continuou 3. Mas a medida da minha altura, ela saiu, por exemplo, de 4 para 6. Aí, olha qual foi a razão que eu fiquei. Estou considerando sempre na ordem de base para altura. Então, fiquei com a razão de 3 para 6. Então, não ficou bacana. Por quê? Não mantive as minhas proporções. Aí, não gostei dessa foto. Vamos modificar. Quero fazer outra mudança aqui. Aí, a pessoa foi lá, ó, e fez o seguinte. Aumentou essa foto aqui assim, dessa maneira. Ficou bacana, gente? Não, também não ficou. Por quê? Suponha que a medida da altura ela foi mantida, então ficou aqui 4, mas a medida da minha base, que era 3, suponha que aumentei aqui um pouquinho e ela foi para 5. Então, olha qual foi minha razão agora. Lembrando que a razão que eu estou usando é sempre de medida da base para altura. Então, fiquei com a razão de 5 para 4. Veja que essa foto também ela não manteve as proporções, então não ficou bacana. Para manter as proporções, né, para não ficar distorcida, o que é que eu deveria fazer? Eu deveria aumentar a altura e a base na mesma proporção, ó. Aumentei aqui, certo? E aí, suponha o seguinte agora, aumentar mais um pouquinho. Suponha que agora eu fiquei com a seguinte medida. Aumentei minha base de 3, suponha que fui para 6, certo? E aumentei minha altura, certo? Que de 4 foi, sabe para quanto? Foi para 8. E aí agora eu vou fazer minha razão, certo? Lembrando que a razão que eu estou utilizando é sempre medida da base para a altura. Aí veja, essa foto, primeira foto e a minha última foto, elas são proporcionais. Por quê, gente? Vejam que elas têm a mesma razão. A professora tem não a mesma razão, porque aqui ó, o numerador é 3 e o denominador é 4. Aqui no meu numerador é 6 e o denominador é 8. Muito bem, gente. Mas se vocês não lembram, essas duas frações elas são equivalentes. Eu até já fiz um videozinho aqui para o canal, vou deixar aí no card para vocês. O que são frações equivalentes? São frações que elas representam a mesma porção, certo? Então, ó, preste atenção que eu posso pegar e simplificar aqui ó, por 2 e simplificar aqui também por 2. E aí, o que é que vai acontecer? Quando eu simplificar aqui por 2, 6 dividido por 2, 3. Simplifiquei por 2, 8 dividido por 2 é 4. Então, vejam que as minhas razões, elas são iguais, certo? São equivalentes. E aí, o que acontece? As minhas fotos, elas mantiveram a mesma proporção. Então, fica com essa ideia aí e vamos para outro exemplo. Tenho agora aqui uma receita, tá? Até do Receitinhas de Criança, deu print aqui na tela, eu amo esse bolo. E aí, vamos lá para os ingredientes, é um bolo de mel com cacau. Eu tenho 2 ovos, uma xícara de trigo integral, 2 colheres de sobremesa de ghee, certo? Que é manteiga, meia xícara de mel, 2 colheres de chá de fermento e uma colher de sobremesa de cacau. No final das contas, vai render 9 bolinhos, certo? 9 cupcakes.
Então, preste atenção, que eu tenho a razão do número de ovos para o número total de bolinhos. Eu tenho a razão de 2 para 9. Se eu não quiser apenas 9 bolinhos, mas eu quiser 18 bolinhos, quantos ovos eu vou precisar usar? Aí preste atenção, gente. Se eu vou querer 18 bolinhos, então eu dobrei a minha quantidade de bolinhos, certo? Então daqui para cá, o que foi que eu fiz? Eu peguei o dobro. Eu multipliquei por 2. Então, se eu estou dobrando a quantidade de bolinhos, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar dobrar a minha quantidade de ovos. Então, de 2 ovos, eu vou precisar ter quantos? Eu vou precisar ter 4. Então, eu dobrei também a minha quantidade de ovos, certo? Então, essas frações são equivalentes. Posso botar aqui o sinal de igualdade, certo? E o que acontece? Eu mantive a minha proporção, para que a receita não fique estragada, né? Porque se de repente eu aumentei a quantidade de ovos, mas deixei a mesma quantidade de farinha de trigo, a mesma quantidade de manteiga, a minha receita vai sair diferente. Provavelmente não vai dar certo. Então, a gente tem que manter a mesma proporção. Mas, professora, a senhora vem falando tanto de proporção e o que molesta é proporção. Então, agora vamos para a nossa definição. Proporção é a igualdade, então bora lá, ó, igualdade entre duas razões. Então, bora voltar. Ó, igualdade entre duas razões. Então, mantive minha proporção. São grandezas aqui proporcionais, ó. Igualdade, tem aqui, ó, uma razão, tem aqui outra razão. São iguais, então igualdade entre duas razões é uma proporção. Por que não é proporcional aqui? Porque eu não ia conseguir, ó, veja que eu mantive o numerador, mas modifiquei o denominador. Então, essas frações, elas não são equivalentes. Eu não posso colocar igualdade aqui, então essas razões elas não são proporcionais. Aqui a mesma coisa, ó, veja que eu mantive o denominador e mudei o numerador. Então, também não posso fazer a equivalência aqui entre razões, então elas não são iguais, não são proporcionais. Beleza? E aí, bora lá. Assim, 4 números A, B, C, D, pertencentes aos reais, com B diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque eu estou falando aqui de um denominador. C também diferente de zero, por quê? Porque eu estou, aliás, é D, certo? Diferente de zero, por quê? Porque também estou falando aqui de um denominador, então nessa ordem forma uma proporção quando? Aí eu vou ler assim, ó, A está para B, assim como C está para D. Ou também eu posso fazer a seguinte leitura, A está para C, assim como B está para D, certo? E aí, bora aqui para outra forma de representar. Se vocês lembram do vídeo que eu deixei aí sobre razão, certo? A gente pode representar assim uma razão, por exemplo, A está para B, ou dessa maneira aqui, A está para B. Por que eu decidi trazer dessa forma? Porque vocês vão ouvir falar aqui, ó, nos elementos da minha proporção. Esse daqui são os meus meios. E esses daqui, ó, são os nossos extremos. Extremos. Então, agora, olhando aqui para essa outra forma de representar, eu tenho aqui, ó, BC são aqui os nossos meios, certo? Meios. Aqui também meio. E A e D são os extremos. E aí, eu vou agora dizer extremos. Vou mostrar para vocês uma proposição que vai ficar na cabeça de quem terminou aqui o ensino fundamental e médio. Então, propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Eita, professora, lembrei disso. Então, vamos lá. Ó. Se eu tenho aqui A está para B, assim como C está para D, isso aqui ó, é se somente se, aí vamos lá. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, tá aqui, ó, meus meios e meus extremos. Então, eu tenho que A vezes D vai ser igual a B vezes C. O que foi que eu fiz? Fiz aqui, ó. Como alguns chamam de cruz credo ou X. O que aconteceu? Esse B que estava aqui dividindo, é como se fosse para o outro lado multiplicando.
E esse A que estava aqui, ó, em cima é como se fosse para o outro lado aqui, ó. Fez essa multiplicação. Esse D que estava aqui dividindo também veio para cá multiplicando. Então, B saiu do denominador e foi lá multiplicar meu C. E o D saiu aqui do denominador e foi lá multiplicar meu A. Tudo bem, pessoal? Então, isso sempre acontece numa proporção. E aí, bora aqui para alguns exemplos de como é que isso funciona na prática. Então, trouxe aqui só um exemplozinho algébrico para vocês, só para a gente treinar. Então, calcule o valor de x na proporção. Então, eu tenho que essas duas razões aqui, elas são proporcionais. Então, o que é que eu vou usar? Para calcular o valor de x, eu vou usar aqui o produto do meio pelos extremos, que é a minha propriedade fundamental, ó. Então, eu vou fazer aqui o meu cruz credo. Aí, bora lá. Esse 3 que está aqui dividindo, ele vai passar lá para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 3, que multiplica 3x menos 1. Sinal da igualdade. Esse x mais 4 que está aqui dividindo é como se fosse lá para o outro lado multiplicando. Então, x mais 4 que vai multiplicar 2. Pronto. E agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer propriedade distributiva, ó. 3 vezes 3x, 3 vezes menos 1, x vezes 2 e 4 vezes 2. Vamos para as continhas? 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes menos 1, menos 3, igual x vezes 2, vai dar aqui 2x, 4 vezes 2 mais 8. E agora, fiquei com a equação polinomial do primeiro grau, como é que resolve? Tudo que tem incógnita, eu vou jogar lá para o meu primeiro membro, e o que não tem, eu vou jogar lá para o segundo membro, certo? Então, esse 2x que está aqui positivo é como se fosse para o outro lado negativo. Tem videozinho aqui também no canal falando sobre isso, vou deixar aí para quem tem dúvida. Então, vai ficar 9x menos 2x igual a 8. Esse 3 que está subtraindo é como se fosse para o outro lado somando. Por que a senhora diz é como se fosse? Porque, na realidade, o que eu tenho feito? Eu estou somando 3 aqui dos dois lados, tá, gente? E aí, eu faço menos 3 mais 3. Eu não vi o que aconteceu, né? Deu 0. E aqui, ó, 8 mais 3. Então, o que a gente vê é como se ele tivesse passado lá para o outro lado, somando. Mas o que, na realidade, a gente fez foi aqui uma operação oculta. Foi aquele truquezinho que a gente não mostra a ninguém. Entendeu? Então, ó, 9 menos 2, 7. Então, vou colocar aqui 7x igual 8, 9, 10, 11. Esse 7 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, 11 sobre 7. É aqui o meu valor de x que vai satisfazer essa minha igualdade aí. Beleza? Então, vamos para as propriedades para encerrar, tá bom? Então, eu tenho aqui como propriedade A está para B, assim como C está para D. Então, isso implica que A mais B sobre A vai ser igual a C mais D sobre C. A segunda propriedade, A está para B, assim como C está para D. Então, A mais B sobre B vai ser igual a C mais D sobre D. E aí, eu tenho a terceira e a quarta que são análogas, certo? Só que é com a operação aqui de subtração. Eu vou demonstrar uma e vou deixar o restante para vocês, certo? Então, vou fazer aqui a questão número 1. Quero provar que essa implicação aqui, ela é verdadeira. Então, eu tenho o seguinte, ó. A está para B, assim como C está para D. Pessoal, vocês concordam comigo que eu posso fazer também essa mesma razão aqui, ó? B está para A, assim como D está para C. O que foi que eu fiz? Eu troquei aqui de lugar, ó, numerador com denominador. Troquei de um lado, troquei do outro. Se eu tenho igualdade, o que eu faço de um lado, eu faço do outro, então eu não altero minha igualdade, certo? Só fiz virar aqui de cabeça para baixo. Beleza, e agora o que é que eu vou fazer? Usando o mesmo princípio aí da balança, certo? Eu posso fazer o seguinte, eu tenho B sobre A, vou somar 1. Se eu somei 1 no primeiro membro, eu vou, para manter minha igualdade, fazer o quê? Somar 1 no segundo membro. E aí, bem, agora eu tenho uma fração somando aqui com um número
inteiro. O que é que eu vou usar? Vou usar agora, ó, não posso somar essas coisas do jeito que estão, porque para somar fração eu preciso que os denominadores eles sejam iguais, então eu vou fazer aqui o uso mais uma vez da minha fração equivalente. Eu vou escrever 1 como sendo A sobre A, certo? Igual a D sobre C. Como eu quero que os denominadores sejam iguais, eu vou escrever esse 1 como sendo C sobre C. E agora que eu tenho denominadores iguais, o que é que eu vou fazer? Vou só trabalhar com o numerador. Então, vai ficar aqui, ó, B mais A sobre A igual a D mais C sobre C. E aí, está demonstrada aqui nossa primeira propriedade. As outras saem de maneira análoga, tá, gente? E aí, vamos para as próximas. Tenho aqui também a propriedade 5, a propriedade 6. Eu vou demonstrar aqui a propriedade 5 e vou deixar também a propriedade 6 para vocês, porque também é análogo, certo? A maneira de fazer. Então, tem o seguinte, que A está para B, assim como C está para D. E aí, que também eu conservo aqui a igualdade, certo? Eu poderia fazer que A mais C é igual a B mais D. E é exatamente isso aqui que eu quero mostrar que é verdade, já que a primeira parte a gente sabe que é. Então, olha o que é que eu vou fazer. Como a gente sabe que isso aqui, eu posso pegar esse B e levar lá para o outro lado, multiplicando, certo? Então, vou fazer aqui, ó. Vai ficar A igual a AB vezes C dividido por D. E aí, o que acontece? Esse C que está multiplicando, eu vou trazer lá para o outro lado dividindo. Então, vai ficar A sobre C igual a B sobre D. O que foi que eu fiz na prática? Troquei aqui esses dois de lugar, certo? E agora, o que é que eu vou fazer para mostrar o que eu quero? Eu vou usar a propriedade que eu acabei de demonstrar, certo? Eu vou usar o seguinte, que A mais C sobre C vai ser igual a B mais D sobre D. E aí, novamente, eu vou pegar, ó, esse C que está aqui dividindo, vou levar lá para o outro lado multiplicando, e esse B mais D que está aqui, ó, eu vou levar lá para o outro lado dividindo. Então, vou fazer novamente a mesma operação que eu fiz lá no começo, ó. Certo? Então, vai ficar aqui, ó, A mais C sobre B mais D igual a C sobre D. Só que a gente já sabe que C sobre D, ó, é igual a quem? É igual a A sobre B. E aí, está mostrando aqui já a nossa igualdade, certo? Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.